história é a diferença. Afrodance. Fricção. Salve, rapaziada, tô aqui com a presença da minha amiga Keila e ela vai contar um pouco da história dela pra gente. Espero que vocês curtem, compartilhem, manda pra um amigo, uma amiga. E é isso, estamos ao vivo agora no meu Instagram, no podcast. E fala um pouco, né? Fala um pouco sobre você, Keila. Fala um pouco da sua história, eu quero saber o começo de tudo. O que motivou você a empreender, a ser essa pessoa que você é. E fala um pouco, como tudo começou. Mike, obrigada pelo convite, primeiramente, né? Muito obrigada. Por nada. Estamos aqui no domingão, à noite. Tranquilo. Obrigada pelo convite. Mike, você fez parte, né? Eu falo, parte de uma parte da minha vida, né? Que foi também uma mudança. E falar sobre mim, obviamente, entra também falar sobre você, sobre a nossa parte. Vai ser muito legal. E estou muito feliz de rever você, né? Porque a gente ficou uns bons anos aí, eu falo convivendo na mesma profissão e foi muito legal. Então, eu sou a Keila Mapa, eu tenho 39 anos. Sou empresária hoje, né? Tenho a Elohim, a Escola Elohim. Que é uma escola de curso, né? Profissionalizante. Eu falo que a Elohim foi um chamado para mim, né? Porque a Elohim, ela entra diretamente com o empreendedorismo, com principalmente mulheres que querem uma profissão. E quando eu falo principalmente mulheres, que é meu público-alvo lá, é muito focado nessa posição da mulher empreendedora, né? A mulher independente financeiramente. E é algo hoje que a nossa perspectiva de futuro ela exige. Então, eu sou empresária, tenho Elohim e tenho o Salão Espaço Betim também. Que legal. Onde estagia, né, esses alunos, enfim, ou não alunos também, alugando espaço, também voltado mais para mulheres, mas também temos cursos lá masculinos, né, hoje em aspas, porque na verdade não existe mais essa função de masculino e feminino. Eu tenho muita mulher na barbearia hoje. Que eu acho que está tomando um espaço muito grande, né? Muito grande. Isso é muito bom. E é muito bacana, assim como eu tenho vários homens mesmo, héteros, né, no cabeleireiro. E é muito legal. Então, quando eu vou lá no seu salão. Mas do jeito que você tá falando. Corte grátis, gente. Todos os procedimentos. Alguns, obviamente, são a preço de custo. E eu falo que aí entra, eu falo, o meu prazer em trabalhar com o que eu trabalho hoje, que você me conheceu numa outra modalidade do empresariado. E eu falo que o prazer que eu tenho hoje é porque nós trabalhamos ativamente para, além de colocar essas mulheres no mercado de trabalho, que normalmente são mulheres que teve junto com o esposo durante uma vida, por exemplo, e eu falo que a gente teve duas eras aqui, né? A antes pandemia e pós-pandemia. Né? Então, muitas mulheres, e eu vivi isso na Elohim, que anteriormente era uma franqueada, era uma franquia, desculpa. E então nós vivemos esse antes pandemia e pós-pandemia. Então muitas mulheres perderam parceiros, ou os parceiros principalmente ficaram desempregados, ou mesmo as mulheres nessa transição. E a área da beleza, ela permite, né? Porque ela em pandemia ela não parou. Todo mundo cortou o cabelo, todo mundo fez a unha, todo mundo sobrancelha, cílio, então ela não parou. Então foi uma das funções que permaneceu ativa com esse atendimento no domicílio. Então ela liberta, eu falo, a mulher, mãe, dona de casa, a que perderam seus esposos em pandemia também, que teve muita gente viveu isso na Elohim, a ter uma renda extra e muito boa. Eu não gosto de falar muito renda extra, porque parece que é uma subcoisa. Né? Hoje, a área da beleza, um cabeleireiro, por exemplo, não tira menos de R$7.000.
Ó, bom demais. Um Nossa. barbeiro hoje não tira menos de 4 mil reais. Né? Muito bom. E eu falo que a Heloísa, ela cria essa junção de não somente ensinar, fazer o procedimento, que é algo que o digital veio na época ensinando, né, no Hotmart, enfim, vendendo esses cursos, mas não ensina a gestionar o negócio. É Ah, aí que entra, eu falo, o diferencial da Elohim. Né? Porque quando eu falo, nossa, qual que é o diferencial dessa empresa com várias escolas que tem aí? Nós ensinamos não só a fazer o procedimento, e assim a manter e detalhar o negócio. Não é só abre uma porta, tem um espaço e o cliente vai vir automático. Não, hoje a gente tem que trabalhar com digital. Hoje nós temos que fazer uma administração perfeita do negócio para entendi. dar lucro. Porque normalmente, eu falo muito com minhas meninas lá, é difícil você chegar numa manicure e ela falar assim, você tá tranquila, você ganha dinheiro? E ela falar assim, não, eu tô rachando. Não fala. É porque o dinheiro que ganha é o dinheiro que gasta. Então a Entendi. pessoa, ela tem uma vida boa, mas não tem, às vezes, uma vida confortável. Então, a administração desse dinheiro ao vivo, você é técnico, você sabe bem disso. Se a gente ganhar, receber e gastar, final do mês você não tem nada. Exatamente, eu sei como é que é na pele. Na Na prática. prática. E sem contar também que manutenção de celular é uma coisa que de outro mundo. Eu amo mexer com celular, amo. Depois do podcast. Mas enfim. Falando de celular, comenta um pouco como é que foi sua vida mexendo com o celular, já que a gente já tocou nesse assunto. Então, Como é que foi o começo? Antes de você mexer com o que antes? Eu fiquei sabendo aí, por uma pessoa, que você fazia marmita fitness. também, Como é também, que foi essa. verdade. O Como que é que que foi? acontece? Eu casei em 2012 Aham, e, e eu falo que no primeiro casamento a gente quis estagiar, né? aham. E quando o casamento não deu certo, a gente separou e tudo mais, eu fui vendedora uma vida inteira. Eu trabalhei em grandes lojas no Horizonte, Track and Field, Nike, Jaws. E a única coisa que eu sei fazer é vender. Eu já entendi isso. Então, porque a venda, existe uma frase, eu sempre gosto muito de falar ela, né? Eu ouvi através do Thiago Conce, que é um puta vendedor, que me apresente um vendedor que estudou como médico, eu te mostro milionário. Que legal. Então, eu falo que, e realmente é. O vendedor, eu acredito no talento, Uhum. né? Mas quando eu fiz o Seis Club, que é uma imersão, né? Que tem o Thiago Reis, Thiago Conce, Leonardo Castelo, Fábio Oliveira, que eu entendi que venda também é técnica. E é muito mais técnica e Estratégia. treinamento do que propriamente talento. Eu acho que o talento ali, ele dá aquele toque Aquele chefe. salzinho, Mas é treino. São treino. técnicas, né? Eu falo técnica da pessoa, de você colocar o interesse aonde aquilo ali é a prioridade. Ninguém sai de casa querendo comprar nada. E quando eu entendi realmente, porra, é verdade. Ninguém sai de casa, deixa eu gastar 5 mil reais ali. Não, E eu sempre fui tem um colocar isso em motivo. prática em curso. Eu não ouvi até hoje alguém que falou assim, saí de casa para me comprar um curso aqui de 7 mil reais. Não Não. é, você cria a necessidade. É mudança de mentalidade. Né? E o varejo, que eu trabalhei uma vida com varejo desde os 17 anos de idade, então eu fiquei 16 anos em shopping. Ali, eu falo que shopping é uma escola. Todo mundo tinha que passar por aquilo ali, pra vida. Ali Vai você, levar como exemplo, né? você leva, ali você pega experiência de tudo quanto é tipo de atendimento. Qual foi o atendimento mais marcante, assim, pra você? Ah, vou falar de ponta alta, né? Pode falar. O vendedor lembra só das ponta Pode alta. falar. Isso é Né? bom Eu lembrar, às trabalhava na vezes, porque Track a and gente dá, Field. tipo, um... É bom, né? Trabalhava na Track and Field. E a Track and Field não é uma loja popular. Ali, eu falo que ela nem é. A Track and Field ela nem tem concorrente. Na minha época não tinha. Hoje eu sei que tem a Live, então mas não, na época não tinha. A concorrente da Nike, da Track and Field na época era a Nike, Mizuno, que eram essas auto empresas, né? A Nike, o sushi dela vale 40 bilhões. Então Não. eu nem entendi como uma concorrência, mas ainda assim no lado fitness, era a concorrente que a Track and Field tinha. Então ela tinha um material muito diferenciado e neste dia eu aprendi que o dinheiro não tinha mais bolso. O BH Shopping, né, é um shopping. Hoje eu vejo uma pessoa de público. Anteriormente não, era um público muito elitizado. De manhã então nem se fala. Nisso tinha uma promoção, essas promoções de lápis vermelho, acho que nem existe mais. Enfim, o pessoal colocava as araras para fora, o BH Shop nunca teve isso. Mas tinha promoção. Nesse dia a loja bem cheia, que a Trackfield tem um custo alto e quando tem promoção realmente a loja fica cheia.
E tinha uma senhora muito humilde, não vou te falar como é que ela estava vestida agora, porque eu não vou Aham. lembrar, mas ela não estava um padrão que normalmente o track and field atendia. E aquela loucura, porque vendedor é goela, a palavra é essa, nós somos goela, a gente quer atender tudo. Todo mundo. Todo Tá mundo. vindo, tá bom. E essa senhorinha estava no cantinho, colocando, pegando, cada vendedor tem um arara para poder arrumar, Uhum. ela estava justamente na minha, pegando coisa por coisa e colocando no outra arara. Nisso eu olhei, eu atendendo acho umas 3 pessoas e ninguém dando atenção para aquela mulher. Porque ela estava fora do padrão, Uhum. que o vendedor analisava e falava assim, esse tem dinheiro, esse não tem. Quando por fim eu estava pé da vida, ela bagunçando a minha arara, porque estava quase na hora de fechar, o shopping fechava às 10, eu falei, minha senhora, o que a senhora está precisando? Ela pegou a arara e fez isso aqui, frá, eu vou levar. Nossa. Sabe aquele estado de choque? Aham. Tipo, você... Aí eu falei, foi tudo. seu dia. Foi, Falei, praticamente você ganhou tudo. seu dia. Aí ela, tudo, inclusive esse aqui, se tiver outra cor, pode descer pra mim. Cara, a conta deu 9 mil reais. 9 mil reais. Você ganhou seu dia naquele dia, hein? Eu falo que mais do que meu dia. Neste dia eu entendi que o dinheiro não tinha mais bolsa. Nossa, que Então, atenda seus clientes da mesma forma, de A a Z, porque hoje o dinheiro não tem bolso mais. Eu falo que hoje, nessa era 2025, é a era dos novos ricos. A gente está Exatamente. vendo aí pessoas, eu tenho convivência com pessoas que você fala, era impossível Você tá sentado com ela, conversando, trocando como de um ideia. alto escalão. Né? Eu brinco, né? Obviamente tem N formas de ganhar dinheiro, hoje tem algumas complicadas também, mas eu falo que hoje dinheiro não tem mais bolso, não. E você perguntou da comida fitness, Ah. então, finalizando, quando eu separei na época, o meu primo tinha montado uma loja de celular. Não sei de onde ele tinha Peraí, deixa eu ver se eu entendi. serviço até Rapaziada, vamos ver se eu entendi. A Marmita Fitness foi antes de mexer com o celular? foi antes um pouquinho. Ah, entendi. Eu sempre tive um bom talento para cozinha. Eu acho que existe família. Minha mãe cozinha maravilhosamente bem. A minha avó, então, minha avó com uma cenoura e uma batata ela fazia um banquete. Nossa, que Meu primo delícia. está aqui que não me deixa mentir. Ó, Minha avó era maravilhosa. E- Então, minha família, graças a Deus, tem um talento para isso. E eu estava muito focada na época nessa área fit, essa coisa de pânico na TV, aquelas mulheres Toda grandona. tomada. E eu queria ser Juliana Salimene. Então, Nossa senhora. fui por esse caminho fit que é muito bacana. Aí você comentou, né, que você arrumou a loja, ele pensou em mexer com o celular, e como é que foi? Eu finalizei a Mas- empresa de comida fitness, porque na época eu fui ameaçada a ser denunciada, porque eu cheguei a mexer com uma grande empresa aqui, Ah, porque eu peguei um time que é muito legal para venda, e eu falo que eu falo que o caminho de Deus é uma coisa muito louca, né? Eu tive que traçar vários S's para eu conseguir hoje lembrar, ter essas memórias de influências, pessoas que você fecha parceria, ajudadores, né? Quem são as pessoas que te circulam? E na época eu tinha um grande amigo que tem uma loja de suplemento, ele tem até hoje, que é a Marombas, ele de Santa Inês. E ele me apresentou um nutricionista amigo dele, para eu mostrar o Dieta Maromba para ele, que era o nome da minha empresa. que legal. Aí ele me deu um time e falou assim, cara, é muito bom o que você faz. É muito bom. Porque era uma comida fit, boa. Porque normalmente essas comidas são bem tristes. É meio sem tempero. Sem Né? sal. E eu consegui fazer 2 em 1 com tempero natural. Não com tempero, esses condimentos aí artificiais. Industrializado. Industrializado, né, a palavra. Aham. Aí esse rapaz falou comigo assim, que você tá vendendo pro público errado. Ó, O marombeiro, a porta da eu oportunidade. falo muito isso com meu namorado, o marombeiro não tem dinheiro. Mas, gente, tô generalizando não. Tô falando que pro tipo de comida que eu fazia, pro valor que eu vendia, o marombeiro é batata doce, arroz e ovo. E frango. É. Então, Vai dar mais o resistência, diferencial era fazer uma comida mais sofisticada, com preço legal, dentro do E com enquadramento. tempero bom. E com tempero bom, com gosto. Então, ele pegou e falou comigo assim, você está vendendo pro público errado. O marombeiro é quebrado. Você falava que o marombeiro é quebrado. Nossa, quebrou seu coração quando ele falou isso? Não, porque eu achei que eu estava no público certo. A pessoa que treina, ela quer comida, ela tem que fazer uma dieta. Aham.
Aí ele falou assim, não vai em quem consome, vai em quem prescreve. Não, que legal. Cara, isso me deu um time, porque eu comecei a procurar médicos, nutrólogos e nutricionistas para passar para o paciente que consultavam com eles, que não é uma consulta barata, e É no caro. particular não é bem caro, para eu induzir a ele a comprar a minha comida. Então eu comecei a visitar esses consultórios, levando a amostrinha de marmita, deixava lá, não insistia, olha, come e me dá um feedback. E eu comecei a pegar essas receitas, né, essas prescrições desses nutricionistas Aham. e montar a dieta exclusiva para aquele cliente. Aí eu mexi com uma grande empresa aqui em BH, não vou falar o nome dela, porque eu nem sei se ela está ativa ainda, que me ameaçou denunciar para a, como é que chama? Vigilância Sanitária. E como é que foi isso? E na época eu fazia isso dentro de casa. Eu tenho cachorro, obviamente, gente. As normas têm que ser seguidas, né? Era muito higiênico, mas eu sabia, eu tive muito medo de. Eu já tinha separado, eu falo que eu não desejo divórcio para ninguém. É muito ruim, mesmo quando você quer, que foi o meu caso na época, é uma mudança de vida, de família, de perspectiva, de tudo. Né? Eu fiquei sozinha numa casa, morando sozinha, que era a primeira vez. Eu saí da casa dos meus pais para casar, então eu nunca tinha morado sozinha. E eu falei, não, não vou segurar, não, porque nem dinheiro para segurar uma denúncia, eu tenho que pagar alguma multa, eu tenho. Aí nisso, o meu primo Rodrigo tinha aberto uma loja de telefone. Ah. Eu falo que o meu primeiro golpe foi aí. Ele abriu a loja de telefone e falou comigo assim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E aí? Eu tô dando essa ajuda até hoje. De um dia pra noite, a gente foi no centro. Acho que foi em BH, né, Rodrigo? A gente comprou. Nós compramos tudo da loja, né? Foi lá na Rua São Paulo. Cara, primeira a gente compra. chegou lá acho que com 10 mil reais. Nossa Eu Senhora. aluguei uma loja lá no Alto Veracruz, que é o bairro que eu nasci, né? Eu sou nascida Salve, criada- Alto Veracruz. Rapaziada do Minha Alto Veracruz. quebrada. É nóis. Tamo junto. Segue aí, compartilha o canal. E eu fui nascida e criada lá. Aham. Então nada mais lógico do que eu ter uma loja lá. O Rodrigo tinha em outro bairro. Acho que era Floramar, né? Ribeiro de Abreu. Mas ele teve no Floramar também depois, que ele quis expandir a franquia dele, meu amor. Você não tem ideia. Espertão. E eu fui negócio, vou te ajudar. Não tem segredo, não. Então, quando eu abri a cara, foi na loucura. Porque eu tinha um dinheiro único Aham. dessa separação que eu tive e um sonho. E para esse sonho, o Rodrigo me ajudar. Abri a loja, fomos lá na São Paulo, compramos um monte de capa de telefone, enfim, montamos uma lojinha legalzinha lá no Alto, que era um bairro. Você sabe, é bom conversar com quem vai entender. Né? Eu E foi falo nessa época que eu te conheci. Conheci exatamente. o Rodrigo também. Você me falou demais, mas não vai entrar nessa zoeira. Você me falou demais da conta. Quem está em aglomerado, normalmente, eu trago muito isso das minhas mentorias Lembrança. para mulheres, mas eu falo no contexto geral, as pessoas são muito ilhadas naquele lugar. Na favela, eu falo que ali é uma cidade à parte. Ali tem tudo. Tudo. Tudo que você quiser, você Tudo encontra. que você quiser, você acha ali. Então, as pessoas normalmente não saem do aglomerado para outro lugar. Então, tudo que você monta numa favela, dá certo. Dá certo. Minha loja deu certo 4 anos. Nunca falou. Eu fechei porque eu quis abrir outras coisas, quis mexer com outras coisas. Mas deu muito certo. Então, eu tinha uma loja no alto, que era a minha quebrada. Então, ali eu estava segura. Né? Eu tinha uma proteção ali muito grande dos moradores ali. Até por eu ser mulher. Porque normalmente chegavam lá e perguntavam: oi, tá joia? O técnico tá aí? Eu falava: pode falar. Ele: não, mas ele tá aí? Ele. Eles não associavam mulher como técnico. Você sabe que esse ramo, hoje eu não sei como é que tá mais, mas não era muito comum mulher mexer com isso. Mas por quê? Hoje é bastante. O Rodrigo me ajudar. Eu vou sempre voltar nesse ponto. Oh, meu Deus, o Rodrigo é E de repente, eu tava com a lojinha, o Rodrigo tinha a dele lá também, do Ribeiro de Abreu. Então, eu retornei esse dinheiro até bem rápido. Porque a Os assistência 10 mil técnica... duplicou para 20 mil ou mais. Não vou te falar que duplicou não, porque eu gastava o que eu ganhava, viu, gente? Curtia muito? Eu fazia o que eu ensino hoje a não fazer, eu fazia, entendeu? Então, por isso que eu falo que deu certo. Eu tive uma vida muito boa. Né? Eu voltei a morar com meus pais na época, abri essa loja ali pertinho da casa da minha mãe, então eu tinha esse conforto, né? De você tem seu espaço aqui, trabalha com o telefone em casa, você sabe muito bem que é outra comodidade, outra coisa. Então eu me diverti muito com essa função. Porque, gente, é muito difícil mexer com o telefone, tá? É muito difícil.
Não Eu é falo fácil. isso porque eu sinto na pele todo E o dia. Mike me salvou diversas e diversas vezes com as atividades paranormais que existem na telefonia, né? Fala Que aí eu, um aí que. Cita um aí que eu te salvei, que você falou assim, nossa, que será que vai resolver ou não? ele vai lembrar dessa, porque ele trabalhava com o Matheus, Matheus. lá no, como é que chama? Gama? Não é Gama não, é Gama Hightech. A Tech. Gama é do Matheus, é outro Matheus do Chavante. Ele tá até aqui Gente, patrocinando a gente. é mesmo? Tá. Qual Matheus? Matheus Hightech. Hightech? É, Gente, eu tava falando com o meu irmão sobre o Matheus, menino novo, assim, focado, ele é maravilhoso. ele é Me salvou foda. demais ali também. É, eu falo vivo ser mulher, né? Que vocês quebravam muito galho pra mim, na paciência, me antecipava várias coisas. Mas eu tenho um caso com você, não sei se você vai lembrar, Fala aí, tenta que me foi muito recordar. grave na época. Ah, Gente, tem a dor e a delícia de morar no aglomerado, tá? E nisso, eu fui arrumar um telefone de um dono, eu não vou falar que era dono da boca lá da redondeza do alto ali, mas era um ponta forte lá. tipo, E era um Moto G3, só que eu nunca mais esqueço que aparelho que foi. Moto G3. Nossa, Moto esse celular é G3. chato de mexer. Demais. E ele é muito fácil de abrir. Então, Eu lembro. você vai Eu lembrar. lembro. Pode terminar. E nisso, eu não sei se eu contei toda a história, porque na época eu tive que contar isso da minha mãe. Porque eu arrumei esse telefone pra ele no final de semana, foi tipo num sábado que eu entreguei. Se você arrumou ele pra mim, eu entreguei o telefone ligado. E era muito importante isso. Que ele chegou pra mim desligado. Que aí que entrou o meu erro. Que você falou comigo assim, pegou ele desligado? Aí eu falei, não, mas é só a tela mesmo. Beleza. Mike foi lá, abriu o telefone, consertou o aparelho, entreguei ele ligado e soltei o telefone no sábado. Na segunda-feira, esse cara volta lá com o telefone aberto, porque a gente sabia, até a forma de fechar o telefone a gente sabe. Chegou lá com o telefone aberto, falando que nós entregamos o telefone aberto para ele. Nisso, gente, eu sempre fui muito peituda. Eu falei, não, o telefone veio para você, que quem mexe para mim, de ser uma confiança, eu conferi. Porque você me entregou ele naquela pressa que eu estava. Você me entregou ele na gominha. Não deu tempo. E provavelmente eu entreguei para ele esse telefone na gominha. E ele tirou, nem esperou secar. Ninguém espera, gente. Não entrega o telefone para ele esperando que ele faça algo que ele não vai fazer. Isso acontece muito, muito, Então, muito. eu nunca vou saber se ele esperou a gominha, se ele não esperou a gominha, e se ele abriu antes, só se o telefone estava aberto e o telefone estava desligado. Ok, levei pro Mike, lá no Mercado Central, desesperada, porque ele estava armado na minha loja. E eu debatendo com ele antes, ele botou a arma na minha cara. Sério, Keila? Isso eu não sabia. Sabendo agora que você tá falando aqui, todo mundo vendo aí tudo, E mas. foi uma intimidação, porque começou o papo a ficar mais quente, porque, igual eu falo, normalmente o homem gosta de montar em mulher, principalmente de tipo de função, de achar que a gente é otária. É, tem Só que ele muito cara esqueceu que assim. eu também era cria dali. Então, e eu sentada eu tava, mãe. Sentada eu fiquei. Porque ali, gente, ali eu falo que eu falo do ambiente, Do se convívio. você agachar, ele te senta. Então, na cadeira eu tava, minha alma tava vagando pela rua Seu corpo fora. ficou, sua alma foi. Cara, ficou. Só que eu posturei, sentada eu tava, falei, cara, eu vou ver o que dá pra fazer. Não adianta você vir cá Me ameaçar, ameaçar. porque não vai ter esse problema. E eu pensando assim, puta merda, eu vou correr com a de Moto G3. Puta que pariu. Essa aí ficou pra história, gente. Levei o Essa- telefone pro Mike, gente, o telefone não teve conserto. Nossa senhora. E ele falou comigo, às 4 horas eu vou voltar aqui, minha conversa com você vai ser diferente. Que qualquer pessoa faria. Fecharia a O coração loja e nunca batia mais voltava. forte. Nossa senhora, Eu falei, fecharia a cara, loja se eu fechar de vez aqui- também. De vez. Tanto que eu não contei isso na época. Eu contei mais ou menos, eu não falei da arma. Eu peguei e falei, cara, se eu fechar essa loja, essa porta aqui hoje, eu não vou poder voltar mais. Eu falei, vou fechar não, vou ver, eu vou, óbvio, a gente Seguiu não faça firme, isso, né? realmente desafiar, porque poderia ter uma Pega tragédia. firme, fica firme, gente. Porque não é fácil não. É fácil E quando não. ele voltou, que eu acho que ele assustou de eu não ter fechado, Ah, e eu sentada na educação com ele, eu fiquei, aí ele veio, aí ele desceu a guarda comigo, veio na humildade, falou, ó, mexo com esse telefone, meu corre é nele, me ajuda, porque eu não posso ficar sem telefone. Aí na época eu dei pra ele o Moto G1. Falei, ó, pra ele ficar usando, só até o eu outro falei, ficar pronto. não cobrei, ele me pagou também, já tinha sido pago, não pagou nada, mas para solucionar. Então, coisas que nós passamos, eu falo com essas
com um mini negócio de desafios, assim, que eu falo que o negócio pequeno e o grande não vê esse trabalho. Então, fiquei 4 anos com a Pixel lá no alto, né? O Rodrigo chegou a abrir outra, eu não, fiquei só ali no alto mesmo. Fui muito feliz, conheci você, conheci os Mateus também. E vivemos muita história ali naquele Oiapoque, naquele Chavante, Mercado Central. Não, só história. Nós vimos coisa demais ali. Não, você contou a história de um celular, vou contar de um que eu peguei que foi, nossa senhora. O que acontece? O aparelho entrou, Redmi Note 9, pra arrumar defeito de placa. E o cara era técnico. Ele chegou lá, falou que não tinha equipamento e tal, deixou o aparelho. E eu falei, não, cara, eu resolvo pra você. Nem à toa que levar a TV, se não tiver na live aí, né? Mas enfim, vou contar a história. Ele pegou, deixou o aparelho comigo, falou, cara, eu fui trocar a tela e ele parou de vez, não quer ligar mais. Não, cara, deixa que eu olho pra você, tranquilo. Abriu o aparelho todo futucado, faltando flex, faltando parafuso. E consegui resolver o problema. O problema dele era o setor de backlight. Resolvi o problema, deu tudo certo. Também mexi no FPC da tela que ele tentou colocar, quebrou o FPC também. Fiz mais do que o serviço que eu tinha cobrado. E aí o cara pegou, montei, liberei pra ele, mostrei pra ele o serviço que foi feito e aí ele foi embora. Ele voltou depois de novo, falando que não estava carregando. Sendo que eu tinha mexido na placa, mas ele tinha entregado pra ele funcionando. Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu vou olhar aqui pra me ver o que pode ser e ver se consigo resolver o seu problema. Porque eu mexi na placa e te falei que o serviço é o setor de blacklight. Ele não estava dando imagem, tinha alguns capacitores em curto e o que eu fiz? Tentei resolver pra você. Aí ele deixou o aparelho, eu abri, ele quebrou o conector. Só que ele queria que eu cobrisse a garantia. Nessa área, você sabe como é que é, né? Honestidade, a gente vê por O aqui. cliente tem sempre razão. Falei, não, cara, deixa que eu vou olhar pra você, vou ver o que eu arrumo. Abri o aparelho de novo, sendo que é um aparelho que mexe em placa, gente, é uma bomba relógio. Não abro novamente. Mas nesse caso aí eu abri na oração. Seu erro foi ter pego o telefone de um técnico. Não, e engraçado que ele falava assim, ó, no dia que ele retornou, né, nesse dia que ele falou que não estava carregando, ele falou, cara, eu sei, eu trabalho com isso, sou técnico, e ele parou e eu sei que o problema é não conector. Falei, não, cara, eu vou abrir, vou analisar, eu vou ver se realmente o problema é não conector. Eu abri o aparelho e vi que o problema não era o conector. O problema estava na tela que ele tinha comprado e trocado. Ele tinha trocado a tela em outro lugar e levou lá para me resolver o problema da placa. E aí eu falei pra ele, cara, é o seguinte, esse problema todo que a gente tá arrumando essa confusão aqui, o problema todo tá na peça que você comprou. Na tela que você instalou. Não é à toa que ainda refiz o serviço que você fez, que você estragou, e ainda fiz o reparo na placa que foi o que eu te cobrei. Mas pra evitar problema, eu vou te dar um conector aqui. Coloquei o conector pra ele. Ele falou, não, cara, não, muito gratidão. Aí ele falou, vou trazer um queijo aqui pra você. Gratiluz. Vou trazer um queijo, ele trabalha na loja do queijo, lá no Mercado Central. Vou trazer um queijo aqui pra você. Você é demais, cara. Você é bom demais. E, enfim, essa foi uma história que... Uma das histórias, tem mais ainda, mas se eu for contar aqui, a gente vai ficar a noite toda conversando. Mas essa área de celular, gente, é uma área bem complicadinha, porque a gente lida com pessoas. E celular, hoje, é praticamente... Hoje, antigamente também era a mesma coisa. Hoje é mais ainda, porque tem cartão de crédito. Tem a vida da pessoa no celular. Então, a pessoa tem muito mais Na época atenção. não tinha essa coisa toda, não. E a gente trabalha também muito com a honestidade do terceiro. Né? Como eu te falei, brinquei nas atividades paranormais que existem. Molhou, tá molhado, mas não caiu na água. Quebrou, mas não caiu. Atividades Paranormais, tudo paranormais. Atividades paranormais e telefonia, gente. Então a gente lida muito com essa questão da honestidade também, porque as pessoas têm um hábito, né? Eu falo que a humanidade hoje é um querendo ganhar vantagem em cima do outro. Isso tem demais. Tem uma história não sei se você já ouviu, a história da raposa e do leopardo e da tartaruga. Você já ouviu essa história? Já. É muito bacana. Legal, né? Tá a tartaruga, tá a raposa e está querendo chegar no mesmo lugar, no mesmo objetivo. Só que a raposa é muito agoniada, quer tudo pra hora, tudo pra agora. E ela vai na frente da tartaruga, passa na frente do leopardo e quer chegar na Arca de Noé. E tipo assim, e eles não sabem que pra chegar lá tem que esperar. Tem que esperar os outros animais. Então, pra que a pressa de conquistar algum objetivo? Então, é complicado. E ele chegou lá na porta e teve que esperar todos os bichos entrar pro barco sair. É muito complicado. Essa história da raposa, da Arca de Noé, é muito interessante, gente. Você que tem um sonho e objetivo, tem que esperar que o tempo
é rei e ele sabe o que faz, entendeu? Porque às vezes a gente quer colocar um objetivo na frente e a gente quer fazer tudo nas pressas, mas às vezes o tempo resolve tudo, entendeu? E aquela tá contando a história de vida dela pra gente, dividindo um pouco da história dela, e é muito inspirador. Espero que inspire vocês também a prosseguir com seus sonhos, entendeu? Porque é complicado. Mexer com o celular, empreender, é complicado. Tem que ter muita força de vontade, raça, porque não é fácil, não. É matar um leão por dia, né, Keila? Você coloca isso nesse processo, gente. Eu falo que qualquer negócio, para dar certo, você tem que respeitar o processo. Né? E eu estava anteriormente, né, na outra semana, no podcast do Thiago, né, da Invicta Cash, Uhum. e lá eu falei muito sobre a questão do processo. Nós temos o hábito de não ter paciência com o processo. Né, de negócios, hoje o mundo te dá, né, eu falo um leque de coisa errada, aonde dinheiro vem muito fácil. Tipo né? uma ilusão, né, Keila? Praticamente quase isso. Eu não romantizo muito isso, não, porque nem pra todo mundo é errado, não, tá? Essa não é a realidade. Uhum. Tem gente que fala assim, ai, por quê? Não, gente, tem gente que está bem sim. Né? Eu falo que o preço para cada um, isso é particular. Uhum. Porque às vezes não é visível. Né? Quantas pessoas aí com muito dinheiro se matam? Né? Então eu falo que o interno a gente nunca vai saber. Agora, tem pessoas que fazem coisa errada, que fazem mal, que se dão bem. É uma realidade. Né? Eu falo que a gente romantiza muito de, ai, não é feliz. Tem vezes que é. Tem vezes que é. É complicado. Né? Eu falo que se a duração disso, qual preço a ser pago, aí eu acredito num Deus justo e vivo, onde a justiça e a honestidade vão estar acima de qualquer coisa. Mas eu falo que hoje eu individualizo muito e o empresariar tem muito isso, porque eu brinco muito e eu falo, toda vez eu falo essa frase no Instagram, todo mundo é bonito e rico. Não dá para você tirar parâmetro, porque só quem está dentro, e muita gente, eu falo que é muito casca, né? E lá no alto, como eu fui nascida e criada lá, eu tenho vários amigos de lá. Manda um salve pra eles aí. Hã? Manda um salve pra eles, ele tá te vendo. Salve. Gente, galera, o meu povo, meus pais estão lá ainda, então eu sempre vou lá. E eu tenho um carinho muito grande, tem muita família boa. Uhum. Mas quando eu falo desse novo rico, e essa impressão que o Instagram, por exemplo, nos passa, é exatamente por isso. Né? Uma vez eu estava com um amigo, ele tinha depósito, tomava conta de depósito lá, era pertinho da minha loja, da Pixel na época. Aí, quando lançou aquele o i30, esse carro é maravilhoso. Aí eu falei, nossa, cara, que carro bonito, ó, o fulano de tal, tá bem. Aí ele olhou pra mim, eu nunca mais esqueci de tudo, eu olho pra ele, eu lembro dessa história, que eu nunca mais consegui expressar a forma que ele me falou. Aí, a de carro, pendurador no cabo de vassoura. Nossa senhora. Isso é uma realidade. Cada um prioriza aquilo que acha importante e não tem certo e errado. Ele prioriza o carro ao invés do conforto. E depois eu comecei a rir muito. Ele tá assim, eu prefiro ter minha titãzinha lá, rangandandan, e eu ter guarda-roupa, ter televisão no meu quarto, e ele começa a pontuar um monte de conforto. E hoje em dia eu vejo que cada um tem sua prioridade. Né? Então, quando eu falo muito para as minhas mentoradas, eu vou entrar nessa parte com você, né, que eu vou citar muito essa questão de mentoria, que eu falo muito com as meninas sobre essa questão de rede social, que eu acho que rede social hoje é para monetização. Sim. Porque ficar vendo a vida alheia, isso só te engancha para trás. Só te leva para baixo. Porque normalmente a gente não vê isso como positivo de querer ser parecido ou igual. A gente olha pelo negativo de, nossa, minha vida é uma... E a fulana de tal tá vencendo. Como eu disse, volta a frase, no Instagram todo mundo é bonito e rico. Ninguém sabe do corre, de onde está vindo e como está vindo. Então, eu falo muito para elas, rede social é monetizar. Se não serve para ganhar dinheiro, tá para perder tempo. De ficar vendo a vida alheia passando. E sua própria vida passando, não é isso? Também. Hoje em dia, voltando a falar essa parte de empreendedorismo, hoje em dia só ganha dinheiro quem não quer, não é isso? Porque hoje em dia, com a rede social, hoje eu acho que ficou mais aberto a um leque aberto assim, de oportunidade. A internet chegou assim, tipo de 2000 para cá, acho que chegou assim,
2010 pra cá. Chegou assim, dando uma oportunidade. Não falo só da rede social como a parte de vendas, de comércio, mas eu falo também as pessoas pequenos empreendedores, vendendo coisa no Facebook, e-commerce. Ô, Mike, tem uma frase que o Felipe Ret fala, que ele fala assim que a sagacidade é o que faz dinheiro. Tanto que eu agradeço a Deus meus anos de favela. A minha vida lá. Porque você tem Pode continuar. várias Pessoa, formas gravidade. de aprender. A televisão vai cair, meu pai. É. E quando eu falo a sagacidade, porque realmente é muito fácil hoje ganhar dinheiro. Mas eu falo que estabilizar uma vida por essa continuidade do dinheiro que é a importância. Que é a importância. Porque senão vira corre. Eu não estou falando de corre, nós estamos falando de dinheiro, perspectiva, sonho, coisas em prática. E isso reflete muito, reflete na sua. Né? Isso aqui que você tem hoje, eu lembro de você falando comigo que você ia montar. Quando você estava cantando ainda, né? O Mac chamou para fazer clipe, gente, com ele. Só que eu sou péssima atriz. Mas sabe dançar, Mas gente. Sabe dançar. Meus anos de performista, né? Até há pouquíssimo tempo atrás, eu ainda tinha o performance, né? Que é esse brilhantismo de festa de música eletrônica, né? Que na verdade eu nem... Você tem até os contatos, né, ainda das casas de show. Muita gente ainda me procura para fazer. Eu falei, gente, eu estou aposentada. Não dá para fazer tudo. É um negócio que toma muito tempo, porque o artístico, que as pessoas não enxergam o trabalho que dá, cara, é muito cansativo. É muito cansativo. Fazer um evento, né? Você na época estava... você gravou, chegou a gravar um clipe com amigas minhas. E eu tenho certeza que isso não morreu em você. Não, né? tá dentro isso de tá mim. em você. Tá dentro de mim ainda. Eu vou fazer um show ainda. Vai. Salvador, Rio de Janeiro, me aguarda. Então, é seu processo, né? Hoje você tem uma família, né? Quando eu te conheci, você não tinha. Então, solteirão, gastava dinheiro igual. O igual maior tesouro que nós temos é isso. Então, a gente amadura, né? Amadurece. Amadurece e a gente tem outras importantes que hoje tem que ser essa prioridade do seu filho, a sua esposa. Então, não é que a gente esquece de sonho, a gente planeja de uma forma diferente. Só dá um tempinho. Então, da minha vida da mesma forma, esse planejamento, eu falo que hoje eu entendo o processo e eu tenho certeza que várias coisas que eu tenho aqui guardadas, né? E eu até tenho alguns sonhos bem humildes, gente. Mas são coisas que eu sei que não é o momento. Mas não está esquecido. Está guardado para a gente poder replicar. Você falou que eu comentava que fazia tudo isso. Eu comentava mesmo, fazia tanto tempo. Querido, ele não tem ideia. Eu ficava naquele Mercado Central, às vezes 5 horas. Porque ele sempre estava fazendo alguma coisa e ele sempre estava apertado. Mas sempre então, arrumava um tempinho para ele. De cima lá, e o Matheus tinha uma menininha, né? Ele tem, sim, você fala que ela era criança. Uhum. E a esposa dele também era uma gracinha, ela ficava Fernanda, na parte de baixo, Fernanda. Boa. E a menininha pra baixo de cima, então eu brincava muito com ela, então a gente conversava de tudo ali. Eu lembro quando você começou com essa era de MC, né? Que você mandava as músicas pra mim. O Rodrigo chegou a mostrar também várias. Então, assim, muita coisa. Essa parte de MC pra mim é muito importante, porque eu ainda não parei de cantar, eu canto ainda, viu, gente? Eu ainda canto. Tô só apresentando meu podcast, mas ainda canto. Não tô dando tanta atenção assim, mas canto ainda. Eu tenho meu estúdio ainda, entendeu? E pretendo fazer várias músicas, voltar a cantar e fazer show também, pretendo fazer parcerias também. Nem à toa que eu convidei até alguns amigos MCs, DJs, para vir trocar uma ideia com a gente, um bate-papo legal. E é isso, família. Essa parte sabe o que é bacana de você tocar nesse assunto, Keila? É que eu conheci muita gente. Sim. Eu acho que foi isso que, para eu ser essa pessoa que eu sou hoje, eu tenho muito contato de muitas pessoas, não só DJs, MCs, casa de shows, eu tenho contato de muitas pessoas hoje. Hoje, se eu tipo, falar para um amigo, mano, brota aqui pra trocar uma ideia, eles falam, vamos, que dia você quer que eu vou? Então, eu acho que essa caminhada toda que eu passei, num sufoco, trabalhando, mexendo com música, e às vezes passando mal perrengue, eu acho que foi tipo um treinamento, tipo um exercício quando a gente tá na academia. Processo. E me fez ser o cara que eu sou hoje, um cara que foca na família, no objetivo, tô sempre pensando em algo mais. E ser essa pessoa que eu sou hoje, né, gente?
E tamo aí. Cara, Mas muito maneiro. espero que vocês curtam, gente. Compartilha aí. Manda a live pra rapaziada, tá? Tamo ao vivo. E, gente, é isso. Vamos comentar mais agora sobre aquilo, sobre um tema que, tipo assim, você falou da parte do cara lá da arma. Isso eu fiquei grilado que eu nem sabia. Mas ele tentou, Que gente. bom, Ele tentou. que bom que eu te salvei. O celular voltou aquela vez lá, eu arrumei ele, se entregou pro cara e o cara foi embora de vez? Você fala da questão da arma, né? Aham. Não, o telefone não voltou. Voltou a ligar, depois ele foi embora. Nunca Eu mais. acho que você ficou com esse telefone depois, eu acho que a gente conseguiu, na época, ressuscitar ele. Eu provavelmente deve ter vendido esse telefone, enfim, que eu não ia chamar esse cara, pensei comigo, nunca mais ele pisa aqui. Ah, falando disso, a gente se comentou uma coisa muito importante. Tem uma lei que fala que se o cliente não buscar o celular na loja, você que trabalha, nós trabalhamos nisso, a loja tem direito a pegar o aparelho para ela ou pegar para tirar peça para exercer o valor que foi gasto de peça. Isso aconteceu lá na sua loja bastante? Muito. Inclusive, E a gente deixava o celular lá e ir embora. gente, é um negócio muito sério. Eu fui conduzida, fiquei presa um dia inteiro ali no Floresta, porque teve uma operação, olha que doideira. A gente sabe que aquela região do Oiapoque ali é uma vergonha, né? Eu falo do que está acontecendo hoje, dali virar um ponto eu falo Vendas e troca. de contrabando de telefone, tanto que eu tive meu telefone roubado numa festa em Divinópolis, aonde não vou falar porque está ali, eu tive que pagar o resgate do meu próprio celular Uma loucura. para recuperar meu telefone que estava ali. Ai de mim se não fosse esse amigo meu, muito parceiro, que não tinha nenhuma obrigação, muito pelo contrário, ele envolvia em algo que não tinha nada a ver com isso. Porque as pessoas sabem quem faz isso lá. Sabe o box, sabe onde é, mas ninguém tem culhão para poder dar um sacolete porque tem coisa muito maior atrás. Então, quando eu mostrei para ele meu aparelho e a foto que estava nele, ele mandou a foto e falou assim: tá aqui. Eu tinha dois caminhos, gente. Eu poderia ferrar esse amigo meu, por exemplo, e denunciar, falando: tá com o telefone e sabe onde é que tá. Só que lealdade, Mike, isso é uma coisa que eu aprendi lá no meu mundo. Daqueles que realmente estão te fortalecendo. Obrigação nenhuma. Eu entendo, né? E todo mundo falou comigo, revoltante, cara. O cara saber que o telefone tá lá e você tem que pagar. Eu fiz um Pix de R$ 3.000 para o cidadão na época. E é tão armado isso que não deixaram nem eu fazer o Pix para a pessoa. Eu tive que fazer para uma outra pessoa, para quem recuperou para mim. Tipo um laranja, né? Que ele foi obrigado. Então ele ficou comigo assim aqui, não me peça mais isso. Porque o pessoal de lá que compra esses telefones roubados, esse tipo de coisa não existe. Alguém de lá falar para a pessoa do telefone roubado, o telefone tá lá. Dá muito problema. Porque eu poderia realmente tocar terror Denunciar lá. o cara. Exatamente. Então eu paguei R$ 3.000 pro meu próprio telefone no Oiapoque. Não. Eu paguei pro meu próprio telefone. É revoltante. Revoltante. Não é só você que passa por isso não, tá? Não, muita gente. E eu falo que a revolta é porque normalmente eu não cheguei. Gente, eu sou péssima. Eu com tecnologia. Teve gente que dá o endereço de lá. Uhum. A pessoa sabe o box que tá, porque tem localização que é muito precisa. E a polícia fala, não tem como. Tem jeito. Como assim, cara? É seu bem, você tá pagando por isso. Mas quando eu fui roubado, eu tinha 2 meses que eu tinha roubado esse telefone. Eu não tinha pago a segunda parcela dele. Eu peguei esse telefone quando lançou, paguei R$ 11.000 nele. E qual que era esse telefone? iPhone 15 Pro Max, 256, gente. Eu tava numa festa, tanto que meu namorado tava comigo na época, ele ficou mal na festa por causa do roubo que eu tinha tido. E qual que é a normativa? Eu falo que quem é cria, perdeu. Eu ia perder 2 vezes. Era um puta show de um cara que eu gosto muito, que era o Vintage. Uhum. Eu olhei assim e falei, porra, cara, perdi. Vou viver. E o pessoal achando que eu tava forçando a barra, só que não. Cara, eu perdi. Eu vou ter que comprar outro, vou tentar achar, embora era quase que impossível. Né? E o agravante, essa festa de Divinópolis é uma festa grande. Começou, teve
mais de 150 ocorrências neste evento de furto de aparelho. Nossa senhora. Então, quer dizer, hoje existe uma máfia que esses lojistas lá do centro de BH pagam para entrar em festas e roubar o mais telefone que consegue. Então, hoje, você falou comigo assim, se você estivesse perto de mim nessa festa, eu sabia até quem estava lá para roubar. É uma quadrilha. É uma quadrilha. É ridículo. É ridículo a gente saber de tudo isso e não poder fazer nada, não tem como fazer nada. E então, é tão surreal como é que esse tipo de coisa as pessoas não estão querendo nem saber, que muita gente começou a falar no feed dessa festa sobre o ocorrido. E começou a aparecer muita gente. A festa me bloqueou. Não. Então, assim, eu falo não que a festa tem responsabilidade, em aspas, porque o que poderia ter sido feito? Eu fui roubada às 11h30 da noite. Eu cheguei lá às 11 horas. Então, eu cheguei no início da festa, comuniquei à segurança que eu tinha sido roubada. No mínimo que eles tinham que ter feito é colocar a polícia na porta da festa e a segurança na saída. Gente, é ridículo. A pessoa pode esconder o telefone? Sim. Mas eu falo que, por exemplo, Mineirão teve uma festa grande eletrônica também e recuperaram quase 400 aparelhos dessa forma. Você tem que desbloquear o aparelho na saída. Nem isso fizeram. Roubaram, levaram. Uma falta deles, né? Da atenção deles, porque eles deviam pelo menos tentar rastrear. Ao menos tentar amenizar o dano. Eu falo que, obviamente, é impossível uma festa grande ter um policial para cada convidado. É ridículo, obviamente que não. Mas eu falo que o que a festa, o local pode fazer pela segurança, né? A Maia foi surreal. Roubaram o telefone na bolsa, o famoso dei mole. Dei mole. Quando nós voltamos para passar pelo banheiro, eu fui assaltada lá dentro por 2 vezes. A pessoa meteu a mão na minha bolsa que estava atravessada na lateral e abriu ela. Isso foi no mesmo dia? No mesmo dia. Eu fui roubada 2 vezes no mesmo lugar. Só que na hora eu olhei pra pessoa assim, que eu não consigo nem lembrar da cadeira, e falei assim, aqui, chegou tarde, meu amigão, já levaram. Quando ele acordou, eu falei, cara, meteram a mão no meu peito, na minha bolsa. Olha o nível que tava um evento desse. Sabe o que eu paro pra pensar um pouco? É que tem pessoa que não tem condições nenhuma, mas quer ter o aparelho. Não estou falando de você, mas estou falando de pessoas. Que divide não sei quantas vezes, às vezes, o salário dela toda. E chega e acontece uma coisa dessa com ela. Igual aconteceu com você. É Gente, muito triste, família, é complicado. Nós compramos tudo com dificuldade, todo mundo, ninguém. Eu falo que eu ainda não cheguei nesse status, né? Eu acho que ninguém tá assim, na verdade. Né? Por mais que tenha grana, a pessoa às vezes quer investir em algo, ela tem prioridades também. Não é só pelo Mas aparelho, né, independente eu falo da facilidade, né? Eu não comprei com dificuldade, mas obviamente, pagando um telefone, e mesmo se fosse à vista de qualquer forma, cara, para uma pessoa, por um valor ridículo, né? Repassar o telefone é muito sujo, é muito pequeno. E sem sabe? contar que passa por preço de banana, né? Exatamente. Não é nem, às vezes não é nem pelo celular, né? Que é pelos arquivos que tem lá dentro. Tanto Os que quando eu contatos. falei com essa pessoa que trabalha lá embaixo, né, ali na região ali do aeroporto, de Chavante, ele falou assim, na hora dessa, o telefone tá todo picado. Ele falou assim, ó, vou lá, não fico com esperança não. E o telefone ia, tipo assim, à tarde eles iam abrir e desmontar ele. Deixa eu te falar uma coisa. Para nossa alegria hoje, o iPhone, se tiver uma peça roubada, é bloqueado. Hoje, com a nova atualização iOS. Mas não impede de ter furto, gente. Mas Não, consegue rastrear. Vale nele tela. E ali, tanto que, por que o rapaz cobrou 3 mil reais? É o preço que ele venderia o preço da tela. Ele chegou para essa pessoa e falou, ó, cobra 3 mil, que é o preço que eu venderia a tela dela. Porque ele pagou para alguém lá roubar. Eles pagam ingresso, paga Uber, paga táxi, paga o que tiver. Essa galera vai lá, rouba em massa e repassa o telefone para lá. Sacanagem. Tem que ter mais fiscalização, né? Nessas casas de show. Você tava falando de que eu fui levado da prisão, que eu não tenho problema nenhum em falar nisso, porque na verdade, quem mexe com o telefone, na época eu tinha isso, a ordem de serviço, que era muito importante fazer, porque por lei não temos a obrigação de avaliar se ele foi roubado ou não. Já começa por aí. Então, quando teve essa operação no Alto Veracruz, Polícia Federal, Receita Federal, Militar, Civil, me ligaram, eu estava no centro, mexendo com o telefone, inclusive eu estava lá embaixo, no Mercado Central, e falou assim, um rapaz do lado, filho da minha vizinha, de longe, a Polícia Federal
tá aqui com mandado de prisão pra você. Nossa senhora. E Eu aí? olhei e falei assim, quê? Eu pensando assim, meu pai, roubaram meu passaporte. Fizeram porque roubar passaporte é um caos. E Falei, acontece. fizeram alguma coisa, usaram meu nome, porque eu não tinha cometido crime nenhum, eu tinha plena consciência disso, nada. Eu falei, tem certeza? Não dá Que de é eu prisão? Aí o pessoal tá assim, não, vai com o advogado. Eu falei, não, eu vou lá. Falei, tô indo pra minha loja, vou lá, de peitão mesmo. Com a Estava lá, fé e a gente, com um coragem. short jeans, uma blusa pixel e um sonho. Quando eu cheguei, eles estavam quase abrindo a minha porta com, como é que chama aquele aí? Pé de cabra? Pé de cabra? É, pé de cabra. Porque tava demorando demais chegar lá 9, cheguei lá 11. A polícia estava 2 horas na minha porta querendo entrar. Nossa senhora. E a cena? Quando eu cheguei, o policial, eu conhecia ele, gente. O olho dele, ele clamava, né? Porque minha família tem militares. Então, ele já era conhecido ali do bairro. Ele olhou para mim com olhar de clemência, falando assim, tipo assim, não fala que você me conhece. E eu Com entendi olhar. o comunicado. Aí ele falou assim, ok, bom dia, tudo bem? A gente está com mandado de busca E a apreensão? e apreensão. Nossa senhora. Ai meu Deus, meu mandado de prisão. E a gente queria dar uma olhada na loja, mostraram lá o mandato que a juíza tinha expedido para ter. Aí eu falei, mas por que busca e apreensão? Ele falou assim, olha, os roubos de telefone estão saindo do centro e indo para bairro. Então a gente está pegando vários bairros de Belo Horizonte e fazendo essa operação. Eu falei, tudo bem, pode entrar. Mas era 9 horas, era 11 horas da manhã. Era uma hora da tarde, as pessoas estavam olhando aparelho na minha loja, tanto aparelho que tinha lá. Você sabe, E olha a gente, tudo. cara, a gente pode abrir a loja em um mês. Eu não sei de onde a gente arruma tanta carcaça, Celular. placa, sei lá, cara. Aí nisso estava estudando com a internet. Sai do chão assim. Eu cabrota, é inacreditável. Aí olharam, tava até com problema na internet. Cheguei no cara da Receita que tava lá. Aham. Ele tava mexendo no até pode mexer no computador? Eu falei, pode, mas computador com nada. Aí ele olhou, não tinha nada. Aí fui olhar na internet, que ele estava olhando placa por placa, os e-mails das placas. Nossa. Não estou brincando com vocês, gente. No último aparelho. Nessa época já tinham lançado o iPhone 8. Então, mentira, o iPhone XR. XR. Então não é uma coisa muito distante, não. E então, eu estou te falando o telefone que já tinham lançado, você tem proporção do telefone que acharam. E dentro dessa busca, o último aparelho era um Pocket 2. E ele estava bloqueado com a seguinte frase na Anatel. Roubado / perdido. Gente, roubado para perdido é um abismo. Porque uma coisa é você perdeu o telefone, deu mole, perdeu. Outra coisa é ser roubado, mete uma fita e leva o telefone. Então, assim, a Anatel viajou, processei na época também. Aí esse policial falou comigo assim, Você ganhou o processo? não, mas por pouco eu não assinaria o 181, que é a receptação qualificada, que eu tinha uma loja de assistência técnica. Uhum. Detalhe, gente, quando ele falou comigo assim, esse policial que eu conheci, assim aqui, essa placa tá com essa notificação. Aí eu falei, mas eu tenho ordem de serviço do aparelho aqui. Eu sei de quem é. Na época eu tinha um funcionário, gente. Tiago, eu tenho vontade de enforcar ele, até hoje. De todas Salve, as Thiago! ordens de serviço. Salve, Thiago! Ei, De Thiago! todas as ordens de serviço que eu tinha, esta era a única que ele não colocou o CPF. Nossa senhora! E aí? Então eu tinha uma ordem de serviço que tinha um telefone celular que não funcionava mais, não chamava, Aham. o nome da pessoa e uma esperança. E um sonho. E um sonho. Aí o policial falou comigo assim, infelizmente você vai ter que descer pra delegacia com a gente. Aí eu falei, não, de boa, pego meu carro e acompanho vocês a ele. Na viatura. Não. Aí eu falei, você tá falando sério? Aí ele falou assim, tô falando sério. Eu falei, gente, olha a notificação do telefone. Vocês olharam 30 placas aqui. Um Pocket. Gente que não lembra, um Pocket é um telefone desse tamanho. Que era muito barato. Todo jeito tinha esse telefone. Pocket 2. Com certeza. Eu já tive um. Era uma senhora, né, que deixou esse telefone lá. E eu tive que ir lá atrás. Óbvio, não fui no camburão não, gente, pelo amor de Deus. Era muita humilhação. Mas a rua estava lotada.
lotada. E o movimento lá era muito grande lá na comunidade, Keila? Nossa, demais. O Alto Veracruz, até quando eu saí de lá, mas finalizando essa história, gente, desci lá, fiquei na época em Floresta, né, num quadradinho lá mesmo, esperando. Quando eu saí com o delegado, era nítido que eu não era receptadora de telefone. Tanto que isso é uma coisa que eu proibia na época, né? Em favela dá muito isso. O pessoal, a gente chama de noia, né? Vende aparelho lá para mixaria, era proibido comprar na minha loja. Eu não Pegava. gostava disso, não acho que não vale a pena. Então eu sabia que eu não ia ter problema com isso. Mas eu fiquei lá o dia inteiro, né? Não paguei, não tive a fiança nem nada. Ele pegou e falou, olha, pelo fato, ele me pontuou o negócio da Anatel, ele falou assim, cara, eu tô achando muito errado isso aqui. Um telefone roubado, um telefone perdido, é uma distância muito grande. Aí na época tinha um advogado de porta de cadeia, lá, aí ele, vamos processar a Anatel. E realmente deu certo. Porque a Anatel não pode falar que um telefone perdido é roubado. Não, de Perdido forma é um telefone alguma. esquecido, né? Roubado é um telefone fitado. Então, assim, não assinei o 181, graças a Deus. Graças a Deus não aconteceu Ai, nada demais. ainda invicta com o réu primário. Nossa Senhora. Vamos pular um pouco de assunto. Vamos falar agora da Keila de agora. Essa foi Verdade. aquela que passou sufoco. E fica um exemplo pra vocês, gente. Você, menino que mora na comunidade, seja no Alto Veracruz, seja em outra quebrada, que pega como inspiração essa história pra vocês fazerem algo diferente, ou fazer virar o jogo, acordar, investir, porque não é fácil. Aqui igual que ela falou. Ela passou por muita dificuldade na vida, quase foi presa. Então, gente, não é fácil a gente Gente, buscar alguma eu coisa, um falo que objetivo. se a gente for avaliar o tropeço, a gente fecha por qualquer coisa. Na primeira dificuldade, fecha as portas. Tem um atleta olímpico que ele treina 4 anos para correr 30 segundos. Esse cara é fodástico. Esqueci o nome dele, eu cheguei a ver um corte dele no TikTok. Eu vou, eu Muito vou, bacana. eu vou deixar o nome dele aqui na descrição aqui para vocês verem. Gente, muito bacana essa história. Esse cara é fodástico, porque a gente pega como exemplo que as coisas não pode dar resultado imediato. Às vezes a gente tem que treinar, passar uns perrengues. Persistência. Aquilo para ela se tornar o que ela é hoje, ela passou por tudo isso, gente. E agora ela vai falar, eu quero que você me fale um pouco agora da sua empresa, eu quero saber de tudo isso aí, como é que é lá, o que vocês fazem e a transformação. Como é que é mudar a vida das pessoas? Vocês mudam vidas, então me fala um pouco. E eu entro nesse assunto, Mike, falando com você que é um fato, eu acho que a favela pode até não ter vencido, mas a favelada que venceu, Eu lembrei do né? livro do Rick Chester. Salve, Rick Chester! A favela venceu. Depois você lê esse livro, é A interessante. favelada está. A favelada venceu, graças a Deus, né? Hoje eu tenho um empreendimento avaliado em R$ 500.000 e eu não tropecei nisso e caí à toa. Né? Eu falo que dentro desse processo, quando eu fechei a Pixel, eu fui ser representante comercial, né? Que eu falo que é a elite da venda, né? O comercial ganha muito bem. E logo após isso, eu tive um outro relacionamento, casei novamente. Agora a terceira, meu primo rindo. Gente, a terceira eu penso música. Lucas, é a terceira, Lucas? A Nossa. terceira eu peço música, mas, gente, o negócio é perseverar. Não, tem que Entendeu? Vamos em errando, frente. errando e já aprendendo. Isso aí. Então, casei novamente. E meu ex-marido é servidor público. E eu falo que essa é a divisão de duas águas. Né? Eu falo que teve a Keila antes e o Keila depois. Né? Eu falo que hoje eu vejo quanto foi necessário eu ter passado por tudo que eu passei, desses perrengues, de coisas na minha vida pessoal, sentimental, tudo para hoje as coisas estarem estabilizadas e eu ter mental para isso. Porque várias pessoas falam para mim assim, eu não sei como que você aguentou isso de pé. Porque Só pra eu sentir vou, na eu vou pele, pra resumir para entender. vocês aqui, né? Porque eu falo que até a gente cansa um pouco dessa história, mas acho que é muito válida. Porque isso entra diretamente hoje com a minha mentoria, com mulheres, sobre essa questão de sociedade. Seja ela de qual for. E o casamento é uma sociedade. No qual a Verdade. gente não se atenta, né? Porque tem a parte sentimental na frente, a gente elimina a parte prática da coisa, né? Tudo que a gente faz, a gente não faz pensando em dar errado, mas pode dar. Pode acontecer. Esse pode dar. Ah, você está profetizando, desculpa, queda. Não. Hoje eu levo um pouco mais no racional,
Porque o casamento é uma sociedade e uma sociedade ela precisa ser documentada em todos os âmbitos. Certíssimo. Principalmente se o casamento tiver empresa. Para que duas coisas não morram. Se o casamento não der certo, a empresa continua de pé. Exatamente. Porque normalmente fecha. Problema no casamento tem a empresa, fecha. Isso é um grande problema. E entra esse pós-Keila, né? Eu acho que bem mais madura, muito mais racional. Eu falo que eu tive 2 transições de conversão, né? Que foi quando eu conheci, na verdade, Cristo em 2012 e quando eu realmente converti em 2021. Que eu falo que a conversão não é só se passar pelas águas e eu falo uma aceitação e entender que Cristo ele é ajudador, é parceiro, né? Eu temia antes. E não que o temor seja de lado, viu, gente? A gente tem que temer mesmo. Mas eu falo que trazer Jesus como parceiro, entender que ele quer o melhor. E às vezes o melhor não é o que você Verdade. pensa. É Não é verdade. da forma que a gente acha ideal. Então, quando você entende e aceita que talvez faça parte do processo e que talvez também você tem que passar por isso, porque você talvez esteja pagando algo. Eu falo que a vida é um eterno cobra. Cobra. Aqui Todo se dia. faz, Aqui gente. se faz, aqui se paga. paga. Não tem como. Então, várias coisas que eu passei, eu vejo hoje que eu tinha algo a acertar. Entendi. Sabe? Então, eu aceito. E quando a gente aceita o processo, a gente consegue entender que coisas boas e coisas ruins vão acontecer nesse trajeto. Eu tô correndo o caminho. Casei novamente. Eu era mais velha do que ele. Então, eu já tinha tido o empreendimento. Né? E eu falo muito isso, de questão de coisas grandes, coisas pequenas em negócio, talvez no trabalho, porque dá. É o mesmo cliente, né? É a mesma autonomia de crescimento. Aham. Então eu era um pouco desmoralizada com ele nisso, porque quando eu falava assim, quando eu cheguei para ele, falei assim, cara, não mexe com isso não. Eu tinha um bom trabalho na época, ganhava muito bem, Aham. até por sinal o dobro do que ele ganhava. Então não tinha nenhum tipo de interesse em cima disso. Ele faz parte de 1% da população que passa um concurso público. E normalmente, hoje, né, quem trabalha com venda e hoje começou gestora de uma empresa, existem perfis comportamentais em perfis comerciais. Hoje, eu consigo ver nitidamente, ele não tem time para empreender. Simples assim. Só que tudo na vida não é da forma que a gente acha e tem como finalizar da forma, às vezes, muito simples. Aham. Porque quando você abre algo grande, a problemática que entra é que você tem funcionários no plural, quer dizer, você está diretamente lidando com uma vida de uma pessoa. Então entra também a parte moral que me pegou muito. Porque eu vou falar desse caminho mais fácil com você e talvez é uma problemática. Então, na época, como ele era servidor público, ele não podia ter uma empresa no nome dele. Ui. Porque existe, né? Ele não pode administrar uma empresa, né? Ele pode vir consertando. Não é que não pode ter empresa, ele não pode administrar a empresa. Uhum. Só que, na época, ele entrou para uma sociedade com os meus antigos sócios que entraram como sociedade no Ana Hickman, né? Eu tinha uma franquia do Ana Hickman, em Betim. E esses meus antigos patrões, porque antes de abrir a franquia do Ana Hickman em Betim, do meu ex-marido abrir essa franquia, eu trabalhava em uma em BH. Então eu já tinha um pouco de conhecimento do negócio. E então, quando nós resolvemos casar, casamento marcado e tudo mais, eu falei, eu quero negócio, eu aconselhei. Falei, não mexe com isso. Porque eu sabia o que era ter um negócio. E quando eu fechei a Pixel, eu falei, não é porque deu errado, é porque é muito cansativo. É muito cansativo. Eu falei, agora eu vou trabalhar com os outros, não quero nem saber se o dono está comendo, não quero meu dinheiro. É complicado. Então, muito complicado. Então eu dei esse conselho para ele na época. Mas, aí é que entra a questão do enquadramento da sociedade casamento, é porque, o que foi prometido para mim? Não, larga seu trabalho, que eu vou segurar todas as pontas aqui, você vai comandar a empresa, vai ficar à frente da empresa junto comigo, vamos morar em Betim, eu morava em BH, nasci criada aqui.
E larga trabalho, larga tudo, porque vai dar certo, vai dar certo. Maravilha. Era para dar certo. Deu. Só que o meu problema foi não documentar essa sociedade entre casamento. Porque quando deu errado, né, quando começou a dar problema, que obviamente qualquer empresa dá, a sua não é exclusiva de problema, toda empresa Pode dá, dar. ao invés de ele ficar no barco, ele pulou. Em quem que estava o nome do barco? Quem tinha 13 funcionários? Quem estava devendo imposto? Quem estava com a sociedade desfeita? Quem estava endividada? Quem injetou cartão de crédito? Você. Isso tudo. Aquilo. Complicadíssimo, gente. Pulou do barco. Legalmente falando, temos um grande problema aí pela frente. Porque além de tudo isso, que quando finaliza o casamento a sociedade não deveria ter sido desfeita, ou então ao menos a parte ter sido responsável, porque responsabilidade afetiva, isso é coisa de homem. Tem que ser. A gente tem que ter ao menos piedade. Eu falo de quem está do outro lado, porque eu agi de boa fé. Eu não queria empresa. Eu não queria empresa, não. Eu tava bem pra caramba onde é que eu tava. Eu queria só um casamento doriano, era só isso que eu queria. Minha perspectiva era somente essa. E eu abracei essa causa por confiar. Ai, Keila, mas o casamento ele gera isso, por causa do sentimento. E hoje eu falo muito para as minhas mentoradas, meninas ou meninos, também não mentoro só para homem, mas eu mentoro basicamente muito para mulher. Eu falo, se a pessoa do outro lado se incomoda com o documentado, há um problema aí. Há um problema. Se eu não tivesse colocado a empresa no meu nome, será que eu teria pago o preço que eu paguei? Porque o meu direito constituído como esposa já me dava 50%. Sim, é um claro. fato. Então, se alguém pensa ao contrário disso, o casamento da forma que eu casei, que é com o meu parcial de bens, eu já teria direito. Eu não precisava de ter uma empresa no meu nome, eu não precisava de ter feito isso no meu nome. Teria que colocar de qualquer pessoa. Só que eu acreditei. Isso é muito legal. Eu acreditei. E eu falo que é aí que eu tomei esse golpe. E hoje eu consigo verbalizar isso aí. Bom que você acreditou em você. Porque ninguém mais acreditou, só você. Exatamente. Entendeu? Porque tudo que aconteceu nessa empresa, financeiramente, que deu errado, foi culpa da má administração dele. Porque eu fiquei focada no comercial, eu nunca fui boa com dinheiro. Eu sei gastar dinheiro, gente, bem pra caramba. Mas administrar não é Olha o naipe, gente, olha o naipe dela. Não gosto. Mas não se faz tudo o que gosta. Então talvez tivesse pedido ajuda antes, com coisas que confrontaram, né? Quando eu falo isso com pessoas, e eu fico muito mal de falar de golpe, embora é um nome que tem que ser dado a isso, isso é muito complicado de falar, porque eu entendo muitas vezes, e entendo genuinamente que ele não teve a intenção de dar errado. Eu tenho consciência, eu conheço o caráter dele. Mas quando dá errado, aí você tem que ter o culhão para sustentar a sua graça. Não é solta na mão de quem acreditou e faz o caminho mais fácil, que é o quê? Abandonar. Pular do barco, né? Porque é mais fácil. O caminho mais fácil. Pular do barco. Covarde. Mas hoje você tá bem. Tá bem. Isso foi só uma pedra no caminho que você... Eu tô igual que esse tubarão, todo cicatrizado, gente. Porque, gente... Passou por muita coisa. Eu vou resumir aqui para vocês. Passou-se isso. Nós desfizemos a marca do Ana Hickman lá. Eu não era franqueada. Isso é um ponto muito importante. Porque quando tudo isso aconteceu, a minha separação, a dissolução da sociedade, enfim, a dissolução da marca, e eu estava à frente da marca, não porque eu queria, porque é o que tinha para mim. Porque como que eu pulo do barco endividada? Como que eu pulo do barco com 13 funcionários? Como que eu pulo do barco com mais de 150 alunos? Eu estou falando mais de 150, contando quem estava ativo, né? Fora os pagantes que já tinham finalizado e esperavam a certificação, porque elas estiveram com recorrência. Então os alunos formam e continuam pagando. Então, dava mais de 250. Nossa Senhora. Imagina com 250 processos judiciais por Nossa não entregar Senhora. aquilo que foi prometido. Para essa família, para essa mãe que pega, né, o salário anteriormente era R$1.400, que pega R$250 para pagar um boleto e sobrevive pagando aluguel, cuidando de um filho, vivendo, Pagando babá.
Tudo. para poder fazer o curso e eu simplesmente falar para ela assim aqui, o sonho acabou, tá bom? Vamos fechar, cada um com sua batalha. Não era assim. Não era assim. Moralmente falando, eu tenho uma responsabilidade moral com o sonho dessa pessoa. E parece clichê, gente, porque a humanidade é quando você fala que é pro outro, falar, que isso? Mas o meu combustível o tempo todo foram essas pessoas. Eu acredito. Não era pelo dinheiro. Eu trabalhei no Ana Hickman, da unidade Betim, mais de um ano sem tirar um prolabore para mim. Trabalhei lá, dei o meu sangue ali dentro, porque eu não tinha horário de trabalhar. Não Eu acredito. trabalhava 24 horas por dia. Ai, mas você estava casada com o dono. Não importa. Uma empresa comporta-se como empresa. Se você trabalha, você tem salário. E é isso que eu falo com meus mentorados. O seu negócio pode ser uma retirada ridícula, mas retira porque é do seu trabalho. Se a sua empresa não paga o seu trabalho, fecha a porta. Não está valendo a pena. Está investindo errado. E eu Mundo choco. fiz isso mais de um ano, sem tirar R$1 para mim. Então, quando eu tive essa transição em que eu tive que permanecer, que foi retirada a marca, eu estouro no Léo Dias, Que legal. às meio-dia. Não foi legal. Não foi, não? O dia que você deu a risada foi legal. Não foi legal. É a idade de desespero. Ah. Porque eu fui ameaçada pelo Gustavo Correia, cunhado da Ana Hickman, via áudio, onde ele me obrigava a vender a minha empresa por um valor ridículo de banana, ameaçando me tirar da minha própria empresa, do aluguel que eu pago, no meu nome, com força policial. Nossa. Eu consegui o contato do Léo Dias e enviei para ele. Eu estava no dentista, gente, às meio-dia, o Léo Dias, ao vivo, solta meu nome lá, o pessoal começa a me ligar. Você tá ao vivo no SBT. Aí eu falei, pronto, agora eu joguei a merda do ventilador. Só que eu vou ter que olhar sustentar, porque não era mentira. Eu não trabalhei com mentira. Eu tenho que comprovar, eu tenho áudio. Eu tenho a mensagem. Você tinha que comprovar tudo, né, Keila? Então eu me senti, na época, desvalorizado. Eu fui abandonado da pior forma possível. Foi um belo dia pela manhã, não quero mais. No dia seguinte eu estava com aluguel, endividada, empresa, problema, processo, de um dia para a noite. Nossa Senhora. Um dia para a noite. Ainda tendo que sorrir, ser simpática. Como se nada tivesse acontecido, né? Porque eu tinha funcionários que não tinham nada a ver com a minha vida, eu não podia estremecer. E eu falo que o gestor tem muito isso. A gente não transcende problema para frente. A gente guarda. Então eu virei uma pilha. Porque eu não podia transcender para minha família. Porque, poxa, para minha mãe, ai, de novo, deu errado. Né? Família cria uma perspectiva nisso. Em cima disso. É um sonho. Você teve um equilíbrio emocional muito grande nesse caso. Você aguentou tudo sozinha, tudo calada. Mas não foi sozinha. Eu falo que Deus também, hoje né? eu frequento hoje a Igreja Pentecostal Luz do Mundo. Eu falo, não sei o que seria de mim sem o Bispo Alexandre e a Daniela, esposa dele. Não sei. Salve pra eles aí. Salve pra eles. Maravilhoso, meu bispo maravilhoso, que me ajudou muito. Eu falo, não é uma ajuda que a pessoa tem que estar na sua casa enfiada o dia inteiro. Mas eu falo que uma ajuda espiritual, eu tive uma força. Muito A grande. primeira palavra que eu tive ali, e isso antes disso tudo acontecer, tudo isso acontecer. Então, como é que tem coisas que marcam, né? Em profecia, ele chegou pra mim na frente e falou comigo lá atrás. Lá atrás. Eu não estava nem namorando na época com meu ex-marido. Ele falou assim, Deus tem guardado para você algo na sua vida profissional como nunca passou pela sua cabeça. Eu pensando assim, meu Deus, uma marca incrível de me chamar, eu vou maravilhosa. Correndo. E não tinha nada a ver. Hoje eu vejo o quanto que era real. Eu nunca pensei na minha vida ter um negócio que eu tenho. Porque nem condição para isso eu teria. É Deus. Eu não guardo dinheiro. É Deus, mulher. Pelo tudo que você já passou, isso é Deus, E ué. logo após isso, a gente estava com algumas dificuldades na empresa. Meu bispo em profecia chegou para mim e falou comigo assim, a porta que ele abriu, homem nenhum fecha. Pronto. Então eu tinha aquela convicção que por mais que tivesse tudo de cabeça para baixo, ninguém ia parar aquilo ali. Porque quando eu fui cobrada pela franqueadora de algo que eles mesmos, respondendo o Léo Dias, falou que eu não tinha autonomia para responder, porque eu não era franqueada, em documento, eu não sou franqueada. Realmente eu não sou. Eu não estou na COF.
Era meu ex-marido. Mas eu gestionava a empresa com divisão com ele, porque quando ele comprou também, eu nem estava casada na época com ele, a gente estava programado para isso, então eu gestionei a empresa. Então, graças a Deus, por que eu pude ter a Elohim? Porque eu não era franqueada. Porque existe um contrato de franquia, que você não pode ter algo do mesmo negócio durante acho que 5 anos, se não me engano. Então, foi rebatido isso na época pela própria franqueadora, que me isentou, eu falo, de não poder ter e continuar com o negócio. Porque é simplesmente quando você perde a marca, você não pode mais ter o negócio. E o que é feito com esses alunos? Moralmente falando, o que é feito? O que é feito, gente, com eles? Dessas pessoas, sendo que ser obrigada a fechar a marca. Mike, Deus foi tão bom comigo, tão bom, eu não tive nenhum processo. Graças a Deus, né? Da marca. Graças somente a Ele mesmo. Nenhuma mudança, nada. Eu troquei o nome, nós mudamos a grade, eu não tive nenhum processo desses alunos quanto a isso. O nome não teve esse peso para mim. E eu estava esperando, assim, muito problema. Porque os alunos querem informar com aquilo que foi prometido. E graças, não posso reclamar, a própria franqueadora, o seu Calais, né, o seu Sidney, respaldou. Eu gosto de pontuar o que foi positivo também, que independente do problema, né, ele foi muito humano também, desses alunos serem certificados, mesmo com outra marca, ser certificado como Ana Hickman. Então, foi tudo entregue, não tem problema nenhum com eles quanto a isso. Nosso problema está na justiça, isso é um problema PJ, não é um problema CPF. Então, foi resolvido com os alunos, não tive nenhum problema. E hoje a Elohim está de pé. Maravilhosa ali em Betim. Ela tá até aí, ó. Ai, gente, maravilhoso. A rapaziada que tá em casa tá vendo. Gente, tem alguns patrocinadores aqui que patrocinaram o canal. Segue lá. Tem Instagram, né, Keila? Falar pra eles seguirem. @Elohim Cursos, que é a minha escola profissionalizante para você que quer mudar a sua vida, né, financeira, mudar o seu profissional. A Elohim, ela te dá essa porta de te profissionalizar com muito critério, com muita especialidade, que nossos instrutores lá são da área. Eu não contrato quem não está na área, então todos estão na área. Então você tem ali um ao vivo de tudo que está de recente. Não é instrutor de apostila. É instrutor que está na área e traz para esse aluno as novidades, traz para esse aluno cotidiano de salão. Então, quem sabe aí, né? A gente não acha um parceiro, para você aí, quer investir na escola, me procure. A gente expanda aí a Elohim. Eu falo, hoje, a Elohim, ela é minha cara, né? Embora a empresa não pode ser cara de ninguém, gente. Mas eu falo que hoje, né, o formato da Elohim, né, o nascimento dela, onde Elohim significa Deus no controle, então foi um nome dado, né, para mim, aonde glorifica e testifica esse Deus maravilhoso que eu sigo, que ai de mim se não fosse ele, em todos os sentidos, mentalmente falando, era de enlouquecer. Eu tive muito problema. Eu imagino. Muito problema, muito problema. Tanto que eu me fechei muito, né, eu falo até em replicar isso, né, para a própria família, porque é muito problema. E qual que era a ideia mais fácil que eu ouvi de todo mundo? Fecha isso aí. Abandona. Fecha isso aí. O tempo todo. Vai dar muito mais para você continuar que você ficar. E eu pensando, cara, essas pessoas confiaram em mim. Muito aluno chegava em mim vendo porque a notícia do Léo Dias estourou. Logo depois disso, gente, eu tive aquele bendito do... Como é que ele chama? Ben Mendes. Essa mudança da marca, um problema lá, que era coisa simples de resolver. Submetendo o trabalho do cara, né? Ele é jornalista que trabalha com direito do consumidor, enfim. Então, assim, foi mídia em cima de mídia, e os alunos muito apreensivos, muita gente chegou comigo na boa e falou assim, nossa, eu preciso muito te formar, eu estou indo para Portugal, hoje muito mineiro está indo para lá, ou então, eu estou esperando só esse certificado para eu parar de apanhar do meu marido, que eu apanhei dele há 20 anos. Não. Escuta essa história direto, né, Keila? Muito, gente. Eu tenho alunas lá. Hoje a Jo não está aqui, né? Que eu falo que a Jo é minha pedagógica financeira lá, uma parceira minha, meu braço direito. E ela que está no front com esse aluno, porque o pedagógico, ele coloca esse aluno em sala, ele trabalha com a problemática mesmo desse percurso que a mulher tem, desses meses que fica com a gente, né? Embora hoje meu tempo máximo são 6 meses, então não é tanto tempo assim. Mas ainda acontece muita coisa nesse período. E essa mulher que fez manicure, se não me engano, manicure e alongamento, não lembro,
ela apanhava do marido há mais de 20 anos. Vamos Não. dizer, tinha uma relação muito complicada. E hoje, a gente acha que isso é coisa de internet. Porque você vira e fala assim, por que ela fica com um homem desse a vida inteira apanhando? Normalmente é que escuta, né? É o que escuta. Ninguém sabe a dor e a delícia de viver, gente, a vida do outro. Né? E eu falo que essa dependência emocional, ela não é somente via sentimento. Às vezes é financeira. Financeira. Com E é uma certeza. realidade. Eu, graças a Deus, não posso chegar para você aqui e falar que eu tenho dificuldade na minha vida financeira, de fome, essas coisas. Não tive mesmo. Minha vida foi muito confortável. Meu pai te ama, minha mãe também. Né? A minha tia, minha madrinha. Então, eu tive uma vida muito confortável. Então, se passaram dificuldade, né? Tá meu primo aqui, a gente não sentiu isso. Não chegou até nós, né? Então, mas existem muitas famílias dessa forma. Muitas. E ela chegou na Josiane e falou assim, eu tô só esperando esse certificado sair para eu poder ter minha profissão e largar desse homem. No dia que ela foi buscar esse certificado lá, a gente não é brincadeira. Quando ela foi buscar esse certificado lá, a Josiane teve que dar para ela, dentro de uma sacola de mercado, porque o homem não podia ver o O certificado certificado. dela. Eu não podia filmar a aula, porque lá dentro do contrato fala direito de imagem, né? Porque já é o primeiro trabalho que a pessoa divulga da profissão que ela vai ter. Né? E normalmente não precisa ser formado se atua na área, tá? Então as pessoas vão atendendo esse cliente no percurso do curso até para poder pagar essa mensalidade. Então eu não podia filmar ela em sala de aula, Entendi. porque o marido não podia saber que eu estava fazendo curso. Se ele soubesse, poderia até agredir ela, né? Isso? Com certeza. Pelo jeito que você Então falou ali que não ela era um estava falando. certificado, ali era uma carta de alforria. Ali era uma liberdade para uma mulher poder simplesmente Tem uma se liberdade libertar financeira. daquilo. Sair daquela rotina, prisão praticamente, né? Que era uma Prisão prisão. emocional mesmo, que é a Exato. pior. Que é a pior. E às vezes vem dentro de casa, né? Isso, o marido falando que ela não é capaz. O tempo todo. E tem muito isso. Eu falo que com as minhas mentoradas que o relacionamento, mãe, ele tem que ser para crescer. Exatamente. Eu falo que ninguém é arrimo de ninguém. Eu odeio quando vira e fala assim, todo grande homem tem uma mulher atrás. Não, ele tem uma mulher do lado. Ninguém tá aqui para empurrar ninguém. Eu falo muito com o meu. Eu não tô aqui para ser trampolim de ninguém. A gente tá aqui para fortalecer. E fortalecer é o apoio. De virar e falar assim, esse aqui tá legal não. Ou então esse caminho que você tá seguindo aqui não vai dar certo, não. Eu acho que eu já passei Já passei por isso. e não vai rolar. Então não é só pegar o foca, batendo palmo. Eu falo que é muito mais. E o relacionamento ele tem que engrandecer, ele tem que somar. Porque pode ser que afetivamente não dê certo, mas tem um respeito de assim, essa pessoa me ajudou pra caramba. Né? Tá vendo, gente? É complicado. Relacionamento é complicado. Se a pessoa não tem o mesmo objetivo que a outra, não vai pra frente. Igual você acabou de citar a história dessa mulher. Não vai pra frente. Então, sonho trabalha junto com trabalho. Mas se você não tiver uma pessoa do lado que apoie você, abandona essa pessoa e segue seu sonho. Entendeu? Segue seu sonho e o seu objetivo. Mesmo passando dificuldade. Mas segue seu sonho. Tem que ser firme. E, gente, pra finalizar aqui, eu quero contar pra Keila o que que ela pretende, né? Qual é a próxima jogada, o que você pretende fazer daqui mais ou menos, como você se vê daqui 3 anos? Não tomando remédio controlado. Qual, Meu qual primeiro desafio. você Meu primeiro pretende desafio. abrir a empresa e expandir ela em outro lugar, em outra Então, cidade? eu gosto de negócios, né? Eu tenho muita vontade de ter uma barbearia. Eu gosto muito de. Se não você trabalha masculino, não, eu arrumando telefone. Isso é Então, bom, isso é bom. verdade. Então, eu tenho desejo de ter outros negócios de outras coisas. Mas eu falo que quando eu tiver com a Elohim, eu falo redonda, que por mais que o negócio dê certo e dê Aham. dinheiro, o lapidar é que faz o diferencial. Uma empresa só se sustenta hoje se ela tiver um diferencial. Porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, o tempo todo. Todo o mercado estaria saturado. Só Exatamente. que existem os bons e os ruins. Aquela empresa que destaca e que não destaca. Então eu falo que eu estou lapidando hoje a Elohim de arredondar, eu falo todos os meus setores para crescimento. Porque o crescimento agressivo também, as trifunções, as quadrifunções, às vezes é um caminho errado. Quem quer muito fazer tudo não faz nada. Alguma coisa mal feita está fazendo. Então hoje eu falo também com as minhas mentoradas que paciência, objetividade,
persevera, caminha. Caminha, porque realmente é a persistência que você tem nisso é que vai fazer o negócio virar, né? E até pra gente poder também perceber se tá dando certo ou não, gente. Obviamente não são todos os negócios que dão certo, Tem que né? arriscar, né, Keila? Mas tem que arriscar. O empresário é doido. Porque empreender aqui no Brasil, gente, é loucura. É. Muita loucura, muita loucura. Você O tem um livro- sócio que hoje em dia é o Lula. Faz o E. E não, eu falo que isso aqui tá cagado desde 1500. Então, eu não culpo somente esse governo ou anterior, enfim. Mas a gente tem essa sociedade governamental e para sustentar isso aí junto, né? Eu falo com uma cabeça boa para gestão, eu falo boas pessoas lado a lado. Eu falo que Pra correr hoje junto. eu sou o que eu sou por conta das pessoas que eu tive conexão, Isso é muito legal, Keila. que muita gente vê como concorrente. E eu falo que você não cresce sem parceiro. Para nada nessa vida. Então, hoje eu tenho grandes parceiros ao meu redor, né? Grandes pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, do grupo da Impulsionar, que é da Chile Miranda, né? Ela concorreu para vereadora em Betim, não rolou, mas é uma mulher incrível, ela foi presidente da CDL Mulher, então ela é uma mulher muito ponta ali, onde a gente tem essa reunião mensalmente, inclusive no dia 6 de fevereiro, a gente vai ter esse encontro novamente. Ah. E a Shirley, ela traz muito essa questão da mulher empreendedora, né? Que Legal. é muito forte dela. Então, por isso eu tive essa conexão muito com ela na época da eleição, que é onde eu conheci ela, né? E o Heron também, o Heron que ganhou a prefeitura de Betim, foi na minha unidade também, né? Gostou muito da forma, né? Quem são essas pessoas que fazem curso em Betim, né? Que fazem esse tipo de curso, né? Qual que é a ideologia, né? Eu falo da escola, que de verdade não é só financeira e monetária. Eu falo que o que me move ali são essa pessoa que nunca poderia colocar uma beca. E hoje pode colocar uma beca e falar, eu sou uma profissional de cabelo, eu sou uma manicure, eu sou uma lash Gente, designer. você viu aí, né? Aquele acabou de falar que o que é top você andar com a própria perna. Então é o seguinte, foca no seu objetivo, no seu sonho e vai lá conhecer, né, Keila? Mete o carão. Vai Vai lá. lá. Gente, a gente tem procedimento também com modelos, né? Onde, Michael, escova lá, escova para hidratação é R$ 20. Aí. É muito irrisório, a gente cobra isso porque os alunos O pratiquem em retorno é muito pessoas. bom, né, Keila? Muito bom, eu falo em todos os sentidos, né? O meu aluno sai satisfeito porque ele está treinando no cabelo real, Aham. né? Hoje a gente está com uma área muito forte lá, que é o cabelo afro, né? Que você tem aí sua trança, Afropensa. maravilhoso, gente. Então, a gente está lidando muito com essa E eu vou lá, tá? transição. Vai mesmo. Eu vou lá. A gente trabalha muito fortemente hoje com essa transição capilar, que é Aham. duro para a mulher, gente, não é brincadeira, de deixar esse cabelo voltar ao natural, como o tratamento. Então, é muito legal que as minhas alunas têm essa prática ao vivo, né? Para ver essa evolução durante o curso dessa transição capilar, dessa unha, que às vezes está uma unha doente, né? E elas aprendem a lidar com esse tipo de tratamento. Então, eu falo que a Elohim ali hoje em dia é minha vida, né? Eu tenho muito prazer em servir essas pessoas algo muito bom, que às vezes não me dá muito retorno, mas eu falo que eu prefiro, às vezes, para mim, ganhar menos e eu entregar mais. Que top, Keila. Gente, essa é a história de vida da Keila. Segue lá a empresa dela, tá? Todo mundo segue. Quem tá ao vivo vai acompanhando. E é isso. Eu quero que você deixe uma mensagem pra menina que tá em casa, lá do Alto Veracruz, que tá lá ó, vendo a gente, ou que vai ver esse vídeo. Dá um recado pra ela, motiva ela, fala pra ela não desistir do sonho dela. O que você tem pra falar pra ela? Não só para as meninas, né? Eu falo Pros homens também. também. Michael, eu falo isso até com muita emoção mesmo, porque quantos nãos eu ouvi, né? E eu falo que às vezes, gente, obviamente isso não é culpando, mas às vezes seu desânimo vem dentro da sua casa. Verdade, Keila. Muito. Eu falo que o nosso maior tropeço é com quem conhece a gente profundamente. Então, desde menina, gente, eu sonhava em conhecer a França. Sonhava. Minha mãe falava comigo assim, esse é caro demais. Muito caro, nossa. E eu pisei lá sozinha. Não. Então, isso foi uma das
coisas, eu falo de projeção, Realização. de realização. E eu falo que quando me perguntam isso, até as minhas mentoradas perguntam isso, eu sempre falo com elas que em qualquer negócio que elas tiverem, aonde Deus for sócio delas, o negócio não dá errado. Pegou a visão? Pegou a visão, gente? E é isso aí. Essa foi... Keila, muito obrigado. Tá bom? Kim, obrigada a você. Gente, eu amo ele. Né, eu amo a história dele, a vibe, a energia, né? Ele realmente agora tá com um filho lindo. Ele falou dessa criança Marlon que eu tava Noah. na barriga. E eu falei assim, filho? Você falou, cara, eu vou ser pai de uma felicidade. Tem 4 anos, gente. Marlon. E eu tô muito feliz também por você, muito feliz mesmo por você estar se tornando essa pessoa e vai crescer mais ainda, se Deus abençoar. E eu falo que E por estar aqui dividindo essa história com a gente. quem Muito passou obrigado sede mesmo. comigo, gente, na abundância tomará. É isso aí. Abundância comigo aí. Eu não esqueço dos meus de jeito nenhum. Vai ser uma delas. Tive muito prazer em vir aqui nesse Eu agradeço muito mesmo pela Tô presença. muito feliz. Né? Eu sei que você é sonhador e é muito legal, né? Porque o sonhador ele é audacioso. Tem que ser, né, Keila? Tem que Pra ser. sobreviver. Mete Aqui o no pé Brasil, mesmo. mais ainda, 2 vezes mais. Tem que ser 2 vezes mais forte. A audaciosidade faz dinheiro. Deixa essa frase com você, meu querido E Felipe Red. é isso aí, família. Tamo junto. A Propensa. Obrigada! Valeu, gente. Um abraço. Valeu, valeu, valeu.